a dívida do clube, a dívida do Corinthians, é de mais de 2 bilhões de reais. Hoje era para ter sido divulgado um relatório da Ernst Young no dia que seria chamado Dia da Transparência. Bora lá, fiel! Sejam todos bem-vindos à Casa Nação Alvinegra. É hora de mais um vídeo aqui no canal Meu Coringão. É isso aí, gente. Temos várias notícias aí sobre o Corinthians, tá bom? Tem aí a dívida bilionária do Corinthians. Tem aí o prometido do Dia da Transparência, que não foi cumprido, que era hoje, dia 9/5, na quinta-feira, né? Foi prometido aí pelo Augusto, mas não foi possível, né? Adiaram aí para a próxima semana. O relatório já está concluído, mas eles estão revisando aí para não ter nenhum erro. Eu acredito que a próxima semana aí o Augusto vem aí com a empresa que está fazendo a auditoria no Corinthians trazer aí o dia da transparência, que é falar a respeito sobre a dívida e tudo que está acontecendo no clube, né? E também temos aí o Wesley, tá tendo rumores aí, dizem que os empresários ou o empresário do Wesley tá na Europa tentando vender o jogador, então tá um reboliço aqui no Corinthians. O Corinthians tinha prometido que não ia vender o Wesley, mas parece que mudaram de ideia agora, até mesmo pela situação financeira do clube, né? De dar tristeza, de cortar o coração, um time tão grande, um clube tão grande como esse, tão amado, e caiu numa draga terrível dessa, tá afundado em dívidas aí, e há rumores que as dívidas do Corinthians podem ultrapassar 2 bilhões de reais, que só esse ano, em juros, o Corinthians pode pagar 200 milhões de reais, só de juros, e a auditoria foi justamente para isso, para saber como que tá a situação do Corinthians. Eu acredito que aí na próxima semana, o Augusto Melo vai trazer mais detalhes aí sobre o que tá acontecendo no Timão, beleza? E eu vou deixar vocês agora com o Cereto, que vai explanar aí, vai explicar com mais detalhes aí as últimas notícias do Coringão. A consultoria Ernst Young está usando o Flamengo como exemplo ao Corinthians e sugere soluções para a dívida do clube, que é de mais de 2 bilhões de reais. Vou repetir aqui. A dívida do clube, a dívida do Corinthians é de mais de 2 bilhões de reais. Hoje era para ter sido divulgado um relatório da Ernst Young no dia que seria chamado Dia da Transparência. Dia da Transparência. Era para ter sido chamado assim, mas o Corinthians adiou essa divulgação do relatório da Ernst Young. Mas o GE. Globo trouxe informações a respeito deste relatório e garante que a dívida do clube é de mais de 2 bilhões de reais. Seria uma dívida impagável? Bom, a Ernst Young está sugerindo a contratação de um CEO, que é um chefe, como se fosse um chefe de empresas, né? Um CEO para comandar toda a empresa chamada Corinthians, né? Para que esse CEO consiga recuperar o Corinthians. Também está sugerindo a recuperação judicial e negociações de dívidas de curto prazo, alternativas levantadas pela empresa Ernst Young, contratada pelo Corinthians para avaliar a situação financeira. E tudo isso, o Corinthians pode ter pela frente uma recuperação financeira ao estilo do Flamengo, porque foi a Ernst Young que fez essa consultoria financeira para o Flamengo, à época do presidente Eduardo Bandeira de Mello, que conseguiu toda a recuperação financeira do Flamengo. Esse é o exemplo usado por fontes da Ernst Young, empresa responsável por prestar o serviço de consultoria para a gestão Augusto Melo, em relatório construído nos últimos meses para elucidar a situação econômica do clube do Parque São Jorge. Como eu disse, esse relatório deveria ter sido divulgado hoje. Não foi divulgado, mas o GE acabou adiantando algumas questões sobre esse relatório. O relatório financeiro, ainda nos ajustes finais, dá sugestão de 3 direcionamentos principais para recuperar o clube financeiramente: a contratação de um CEO, a recuperação judicial e a renegociação das dívidas de curto prazo para restabelecer o fluxo de caixa, estratégia usada pelo Flamengo há mais de uma década. A Ernst Young calcula a dívida do Corinthians em mais de 2 bilhões, incluindo os passivos do clube e o financiamento de mais de 700 milhões da Neoquímica Arena. Por conta deste grande endividamento, o Corinthians deve pagar mais de 200 milhões em juros nesse ano. Só em juros, o Corinthians deve pagar mais de 200 milhões de reais esse ano.
Até a possibilidade do Corinthians virar uma SAF, Sociedade Anônima do Futebol, foi discutida, debatida nos encontros entre representantes da consultoria e do clube. Até esta possibilidade foi discutida. Porém, há um ponto positivo para a recuperação financeira do Corinthians na análise da Ernest Young. Assim como o Flamengo, há 10 anos, o Flamengo passou por isso há 10 anos e conseguiu se recuperar financeiramente. O Corinthians possui uma fonte de receita gigante. O Corinthians é capaz de promover mudanças na gestão sem decisões mais radicais. O clube alvinegro, em 2023, o Corinthians, no ano passado, alcançou o patamar de 1 bilhão de faturamento. Quer dizer, se a dívida é de 2 bilhões de faturamento, só o ano passado o Corinthians alcançou o faturamento de... Se a dívida é de 2 bilhões, perdão, só o ano passado o Corinthians alcançou o faturamento de 1 bilhão. Nas reuniões semanais entre Corinthians e Ernest Young, foram debatidos distintos cenários, mas com um norte parecido com o apresentado pela empresa ao Flamengo em 2013. Ou seja, a mesma receita que tirou o Flamengo da draga pode tirar o Corinthians da draga ainda, né, nesta temporada. A princípio, o relatório da Ernest Young, como eu disse, seria apresentado nesta quinta-feira em um evento chamado Semana da Transparência do Corinthians. Porém, ainda faltam ajustes para o relatório ser aprovado. E o prazo que foi dado para Ernest Young, se tudo for colocado de acordo com o que da receita da Ernest Young para tirar o Corinthians desta situação difícil, o Corinthians deve, no máximo em 5 anos, escapar dessa situação difícil. Agora, a pergunta é, será que o Corinthians vai ter paciência, né? Paciência para conseguir escapar dessa situação difícil financeiramente, sem brigar por títulos, né? Sem brigar por títulos? Será que o Corinthians vai ter esta paciência, o torcedor vai ter esta paciência de fazer a lição de casa sem brigar por títulos? E detalhe, que no estudo da Ernest Young não entram os mais de 130 milhões investidos em contratações neste ano pela gestão Augusto Melo. O Corinthians investiu esse ano mais de 130 milhões de reais o Corinthians investiu em contratações, tá? Investiu em contratações. E o clube enfrenta atualmente problemas no pagamento de direitos de imagens de atletas, comissões e luvas. Pagamento de direito de imagem é salário. E o Corinthians está enfrentando, mais uma vez, dificuldades no pagamento de direito de imagem. Uma possibilidade para o Corinthians sair desta situação difícil é vendendo jogadores. E o empresário do Wesley está na Europa neste momento, que é o Clóvis Henrique. Clóvis Henrique é o empresário do Wesley. Está na Europa tentando vender o Wesley. O Corinthians primeiro disse que não ia vender o Wesley, né? Agora já trabalha com uma venda de no mínimo 139 milhões de reais. O West Ham da Inglaterra sinalizou com uma oferta de 18 milhões de euros, valor que não atende à pedida do Corinthians. 18 milhões de euros dá mais ou menos 100 milhões de reais. O próprio West Ham da Inglaterra deve subir a pedida para mais ou menos 25 milhões de euros. 25 milhões de euros dá aproximadamente 139 milhões de reais. O que o Corinthians trabalha. Mais ou menos por 25 milhões de euros vai tentar vender o Wesley, o Clóvis Henrique, que é empresário do Wesley, deve tentar vender o Wesley por 25 milhões de euros. Quer dizer, mais um jogador do Corinthians, mais um garoto do Corinthians que vai embora porque o Corinthians está precisando vender jogadores para abater a sua dívida, o que é lamentável. A multa rescisória do Wesley para clubes da Europa é de 100 milhões de euros, mas vai ficar só na conversa essa história dos 100 milhões de euros na multa rescisória, porque vai vender por 25, por 30 milhões de euros, vai vender o Wesley
se pintar uma proposta nesses termos, vai acabar vendendo o jogador para o futebol europeu. E é isso aí, torcedor da Fiel. O que você achou dessas notícias? Não é novidade para ninguém que o Corinthians está afundado em dívidas, que está passando por momentos bem difíceis aí. Mas como você viu aí no vídeo, o Corinthians está com uma auditoria forte aí para levantar tudo que tem de dívida, tudo que tem a respeito do clube. E, se possível, em 5 anos aí, igual o Flamengo se recuperou, pode ser que o Coringão se recupere. Vai depender aí muito da transparência, eu acho, da diretoria. Vai depender da paciência também do torcedor e, claro, trabalhar corretamente daqui para frente, porque vai ser difícil aí o Corinthians sair dessa pegada de dívida, né? Mas como foi dito também no vídeo, o Corinthians só o ano passado arrecadou mais de 1 bilhão. Então, se tiver uma gestão boa aí, eu acredito que muito em breve o Coringão vai estar no lugar que ele deve estar, que é o lugar de destaque, beleza? E é o seguinte, se Deus quiser, nós conquistaremos a liberdade dessas dívidas aí, e o Coringão vai voltar a brilhar e ganhar títulos, que é o que mais importa pra gente, beleza? E bora dar aquele gritão? Vai, Corinthians!